primeira parte de programação que a gente vai criar vai ser dois botões aqui. Quando eu clicar no número 1, ele deve aparecer aqui o número 1. Então eu vou dar dois cliques em cima do número 1 aqui. Então ele vem para essa parte de programação aqui, né? É o forums.cs. Okay? E aí eu vou definir o que vai acontecer no evento clique do btn1, certo? Aqui eu tenho um evento criado aqui automaticamente ao fazer o duplo clique por cima de um botão, em cima de um botão. Então ele cria esse evento aqui, evento esse que tudo que eu definir de programação aqui dentro será executado ao clicar nesse botão, certo? Então eu vou fazer essa operação aí. Então a operação aqui será bem simples, certo? Eu devo dizer que deve ser inserida uma operação, uma informação dentro desse text box aqui, ó, esse mais largo aqui. Vou deixar separado por enquanto só para não ficar confundindo a mente de vocês aí. Então vou deixar esse mais largo aqui para vocês entenderem. Ele, como eu já havia falado, o nome dele é txt resultado. Então, quando eu clicar em uma das teclas, deve aparecer uma determinada informação aqui dentro, certo? Então aqui no .cs, clique, eu vou dizer o seguinte, que o txt resultado, ponto, propriedade text, que é o texto, ou seja, aquele text box resultado, a sua propriedade text vai receber o seguinte, vai receber uma determinada informação. E que informação é essa que ele vai receber? Ele vai receber o seu próprio texto, certo? O que já existe nele. Vou colocar assim, colocar o que já existe nele, mais igual o número 1, que é da tecla 1, certo? Coloquei aspas duplas, porque como ele é um texto em string, então ele deve ser definido dentro. Se eu colocasse apenas o número 1, eu estaria dizendo que aqui é um número inteiro. E aí o que acontece? Ele não iria funcionar, ele iria dar um erro, certo? Até porque do lado esquerdo aqui, ele está pedindo um texto string e não um valor inteiro, certo? Com isso já dá para ter uma noção de como vai funcionar. Vou iniciar aqui, não preciso iniciar, e aí dá para ver o que vai acontecer ao clicar no botão número 1. Ó, aqui minha calculadora, eu clico no número 1, então ele aparece aqui o número 1. Se eu clicar novamente, ó, ele vai adicionando, e aí eu monto o meu número, certo? O número que eu quero adicionar. Vamos fazer agora com os demais a mesma coisa. Então eu posso fazer aqui, ó. Volto aqui no design, dois cliques no número 2, aparece o evento aqui, clique do botão 2, e aí eu copio isso que está aqui, ó, tudo isso aqui, eu Ctrl C e colo aqui, ó, Ctrl V, com uma simples alteração, que em vez de ser o número 1 aqui, agora ele é o número 2, porque pertence ao botão número 2. Então vamos testar para ver como está ficando. Ó, clico no número 1, aparece o número 1. Clico no número 2, ele adiciona o número 2, então já tem o número 12, certo? Então tem que fazer em todos, então vamos lá. Número 3, dou um Ctrl V, que eu já havia copiado, Ctrl V, altera aqui para 3, volto no design, dois cliques no botão número 4, Ctrl V, pago e coloco 4, e assim vai, um por um. Então, vou fazer aqui agilizar. Daqui a pouco a gente vai ter que voltar em cada um desses eventos aqui
é para adicionar também a funcionalidade para adicionar no segundo text box, mas daqui a pouco a gente volta. Então vou iniciar aqui para fazer o teste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Então já está funcionando aí os 9 botões. Faltou o 0, mas o 0 a gente complementa mais à frente. Certo? Agora eu vou colocar um por um aqui da parte de programação para me adicionar no segundo text box, que é esse aqui de cima, esse primeiro text box de cima, certo? E aí vai ser basicamente a mesma coisa, certo? Vai ser basicamente a mesma coisa, só que aí só tem uma pequena alteração. O nome desse text box aqui é txt operação. Então eu vou lá novamente no evento do btn1 e aí eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou dizer que txt operação ponto text concatenar não, vou atribuir esse valor aqui, o valor já existente mais igual o número 1 também, certo? Dessa forma ele vai adicionar tanto no textbox resultado como no txt operação, ao mesmo tempo vai adicionar nos dois. Então vou dar um Ctrl C aqui e vou no btn2, só alterando esse valor, btn3, btn4, btn5, 6. Ó, se observar, nesse aqui eu pulei linha e nesse outro não. Mas isso não tem nada a ver, viu? Não vai interferir em nada. É só questão de organização, que você pula linha ou não. E fica a seu critério, viu? Não, tanto faz pular linha ou não. Na programação aqui em C# não vai interferir em nada. Então vou iniciar aqui para a gente ver como está ficando aí. Ó, se eu clico no número 1, ele adiciona nos dois campos, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que a ideia é o seguinte, ó, eu digitei um determinado valor aqui. Quando eu clicar no sinal de mais, aí ele, no de cima, ele vai adicionar o mais, dessa forma. Porém, no de baixo, não vai adicionar. Ele só vai pegar o resultado, mais 1. Aí quando der o igual, sinal de igual, aí aqui já vai aparecer o resultado, ó, aqui, certo? E aqui vai permanecer toda a operação que está sendo realizada. Então, dessa forma que é funcionar. Ok? Agora eu vou criar as operações, né? Operações de adição, subtração, multiplicação. Porém eu vou fazer uma de cada vez. Vou fazer primeiro a operação de adição. Então vou vir aqui no botãozinho de adição e dou um duplo clique. Então vou dar um duplo clique. E aí ele já vem aqui para a programação aqui, para o evento de clique do btn adição. Certo? E aqui dentro eu vou precisar definir algumas informações. A primeira delas é que quando eu clicar no btn adição, ele deve inserir no btn, no txt operação, que é isso aqui de cima, o símbolo de mais. Então eu posso copiar isso aqui, ó, e colar aqui, apenas colocando o sinal de mais. Sinal de mais. Certo? Primeira coisa que vai estar acontecendo aí. A segunda coisa que deve acontecer é que no símbolo, no txt resultado, ele deve limpar, certo? Ele vai limpar o txt resultado para que ele receba realmente um novo valor que será somado. Então eu vou vir aqui também, ó, posso copiar
e colo aqui embaixo o valor vazio, certo? Se eu apagar o número 9 e deixar assim, aspas duplas sem nada dentro, significa que é um valor vazio que está limpando aquele campo txt resultado, certo? Agora eu vou precisar criar algumas variáveis essas que vão funcionar para que o meu cálculo seja realizado. Entre elas, eu vou estar criando algumas variáveis aí. Vou criar uma variável aqui em cima, certo? Logo no início, você vem aqui no início. Aí após public partial class for1. Clica aqui na frente dessa chavezinha que está aberta e clica na tecla Enter para pular a linha, certo? E aí vai digitar o seguinte, a gente vai criar algumas variáveis. A primeira delas vai ser decimal. Decimal, eu vou chamar ela, é o tipo de variável decimal, e eu vou chamar ela de cálculo. Vai receber um determinado valor, logo mais à frente. Vou criar outra variável, que ela vai se chamar adição, ela vai ser do tipo booleana, certo? Vai se chamar adição do tipo booleana. O tipo booleana, ela recebe apenas duas respostas para ela, seja true ou false, certo? Seria como um botão, a gente costuma utilizar essa variável aqui booleana como se estivesse definindo um botão, se ele está ligado ou desligado, seria mais ou menos isso. Nesse caso aqui eu vou deixar como falsa, mas em algum momento ela será ativada. Vou criar uma booleana que chama subtração, outra booleana que será multiplicação e outra booleana chama divisão. Então vou ter todas essas variáveis aqui, certo? Essa primeira decimal, cálculo, adição, subtração, multiplicação e divisão, certo? E por último aqui, para finalizar, vou ter mais uma variável aqui que vai chamar resultado. Também vai ficar falsa, certo? Então assim eu já posso começar a fazer meus cálculos aqui. Então para começar, então eu vou definir aqui, eu volto aqui no for design, clico novamente aqui, dois cliques no botão de adição, ele volta aqui para minha programação, meu evento, clique no botão de adição, e aí eu vou definir algumas coisinhas aqui, só que referente àquelas variáveis que a gente acabou de criar. Eu vou dizer que adição, a variável adicão, eu disse que ela só recebe true ou false, então eu vou dizer que ela vai receber true, porque eu estou dizendo que o botão adição ele está sendo utilizado, certo? O botão adição ele vai ser utilizado e eu vou dizer isso utilizando essa variável booleana, definindo ela como true. E vou dizer que todos os outros botões de operação, entre eles subtração, certo? Multiplicação e divisão, todos eles vão ser falsos. Então eu estou construindo um esquema aqui de liga e desliga, onde eu vou ligar o botão adição e vou desligar todos os outros, certo? Todas as outras operações. Tá ok? O mesmo esquema será utilizado em todos os outros botões de operações, seja subtração, multiplicação, divisão ou até a porcentagem mais à frente. Então, por enquanto, vamos ver aqui como vai se comportar isso aqui. Tá ok?
é o botão de adição. Ele dando certo, bonitinho, aí a gente parte para os próximos. Só que aí, de fato, até agora, esse botão de adição ele não está gerando nenhuma adição. Ele só está definindo qual é o tipo de operação que eu vou utilizar. No caso aqui, adição. Mas aí eu preciso utilizar minha variável cálculo. E essa variável cálculo, ela vai receber um valor. E qual valor é esse? Esse valor é o valor existente no txt resultado, certo? Ó, txt resultado. Então, o cálculo que será realizado é o que está inserido no txt resultado. Só que, por enquanto, ele está dando um erro aqui, porque esse txt resultado.text é um texto. E o cálculo ele pede um valor decimal. Então, eu tenho que converter aqui. E aí eu posso fazer várias conversões. Eu posso fazer assim. Uma delas é pass, seria pass ponto, seria decimal ponto pass. É isso. Poderia fazer assim, certo? Eu poderia fazer assim também, ó. Convert ponto to decimal, também funcionaria, certo? Estou dizendo aqui que eu estou convertendo para decimal o conteúdo que está no txt resultado.text, certo? E o cálculo vai receber esse valor convertido. Então, basicamente isso. Tá ok? Então, basicamente é isso. Só que o que acontece? Lá na calculadora, quando eu adiciono valores, clico no mais, ele não me dá um resultado, ele fica por hora aguardando que eu digite um novo valor para que ele some aqueles dois valores que estão que estão nas extremidades, digamos assim, da adição. E quando eu clico lá na igualdade, é que ele vai me dar o resultado. Então, dessa forma, questionar, ele só vai lhe dar um resultado quando você clicar na igualdade. Então, aí eu preciso gerar o botão de igualdade, né? Dar uma funcionalidade para esse botão de igualdade. E aí que entra o nosso esqueminha aí, certo? Então, vou pegar aqui, vou vir no botão de igualdade, dar 2 cliques, e aí ele gera o btn igualdade underline click, que é o nosso evento no botão de igualdade. Nesse botão de igualdade, então, de cara eu já vou dizer que o meu booleano aqui em cima, resultado, ele vai se tornar true, ele vai se tornar verdadeiro porque eu vou utilizar o botão igualdade. Então, vou dizer assim, resultado recebe true, ele vai estar ativo, digamos assim. Outra coisa, o txt operação.text, ele vai adicionar ao que ele já tem o símbolo de igualdade, certo? Então, nesse text box aqui de cima, que eu falei que ele iria receber toda a operação digitada até o momento, ele precisa receber o símbolo de igualdade também. Só para ficar mais claro, esse text box de cima aqui, ele será mais visual, certo? Ele vai receber a operação para que você possa visualizar. No de baixo é o que vai, de fato, calcular, digamos assim. Certo? Então, vamos lá. Após isso, agora eu vou verificar o tipo de operação que eu estou criando. Se é uma adição, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão. Então, venho aqui, certo? E aí eu vou fazer um teste, utilizando a função if, certo? E entre o parênteses eu vou perguntar o seguinte, vou perguntar se a adição ela está em true, certo?
Ó, eu coloquei duas igualdades porque ele está dizendo, ele está comparando se isso aqui é isso, certo? Quando tem apenas uma igualdade, estou dizendo que isso vai receber isso aqui. Duas igualdades é uma comparação. Uma igualdade, ele está recebendo uma informação. Coloco entre chaves, porque para a função if, ele pede duas chaves aqui. Não é obrigatório, eu quiser eu posso remover também e adicionar por sequência, mas eu prefiro assim, colocar duas chaves para ficar mais organizado. E agora eu vou definir qual será a operação executada se a adição estiver ativa. Então vamos lá. Eu vou dizer o seguinte, que o txt resultado, o texto do txt resultado vai receber o que? Ele vai receber o próprio txt resultado, certo? Mais o cálculo. Só que aí o próprio txt resultado é um texto. Eu quero fazer um cálculo de um valor decimal, que pode ser um valor decimal ou inteiro. Então eu vou dizer, eu vou converter décimo, converter próprio txt resultado, text. Eu quero pegar ó, o txt resultado, certo? E converter para decimal para poder somar com o valor do cálculo, que é aquela variável cálculo que recebeu o que tinha no campo resultado aqui em cima, certo? Então o que acontece? Eu peguei, quando eu cliquei em adição aqui, certo? Eu clico no botão de adição, ele pega o valor que tem aqui dentro, ele pega e guarda nessa variável cálculo. Após isso, ela limpa a informação que tem aqui dentro, certo? E aguarda que você digite um novo valor. Quando você digita um novo valor e clica no símbolo de igual, ele pega aquele valor que estava guardado na variável cálculo e soma ou usa a operação para fazer o cálculo com o novo valor que existe agora no txt resultado. Então vamos lá. Então ele somou aqui. Porém ele dá esse erro aqui porque esse valor, esses valores aqui são valores decimais. E aqui o txt resultado.text ele só recebe valores em forma de string ou de texto. Então eu tenho que fazer mais uma conversão aqui, ó. Então, vou colocar aqui, ó, convert.string, que é o formato texto, né? Abrir parênteses aqui, eu fecho aqui no final, certo? Então fiz duas conversões. Eu primeiro converti em decimal para poder pegar, transformar isso aqui, ó, txt resultado em um valor decimal e somar com o valor guardado anteriormente na variável cálculo. Depois disso, eu converti tudo para texto para o resultado poder receber. Txt resultado poder receber essa informação em forma de texto. Então vamos lá testar para ver o que está acontecendo. Claro que ainda não está definido, porque ainda falta adicionar essa informação lá no operador lá de cima, que é visual, mas já está funcional. Por enquanto ele não vai aparecer lá em cima, mas vamos testar. Iniciando. Ó, então eu digito aqui, por exemplo, número 2. Aí eu clico em mais, certo? Ele já montou aqui a operação. Eu digito 2 novamente e digito igual. Então, ó, 2 mais 2, 4. Ele ainda deu um errozinho aqui que ele deveria ter apagado esse 2 aqui e ele não apagou anteriormente. Então vamos ver aqui o que foi que aconteceu. Vou voltar aqui no botão de mais, certo? Já entendi. Ó, o txt aqui, ele tem que receber o valor e não adicionar esse valor,
certo? TXT resultado.txt ele recebe vazio. Após ele receber todos adicionar o valor dele próprio, guardar na variável cálculo, adicionar o operador de mais lá no TXT operação, ele deve limpar o campo TXT resultado.txt. Tentar novamente. Vou iniciar, digita aqui a 2 mais, olha, ele limpou aqui embaixo e montou a operação lá em cima, 2. Então esse é o último resultado e está montando a operação lá. Eu clico em igual e aí, ó, 2 mais 2 é igual a 4, certo? Então dessa forma ele já está montando a minha operação. Vou pausar a aplicação e aí eu vou continuar, né? Então vamos lá. Então agora, dessa forma eu já posso fazer os demais itens, as demais operações, a de subtração, multiplicação e divisão. Mas antes eu também vou mostrar aqui o meu resultado no TXT operação. Então eu vou fazer o seguinte, aqui abaixo, vou pular uma linha aqui, pulei a linha, deixa eu remover isso aqui, pronto. Pular uma linha, esse pular linha não é obrigatório, viu? Só para organizar. E aí eu vou dizer o seguinte, ó, que o TXT operação ponto text, propriedade text, ela também vai receber essa mesma coisa aqui, ó, essa mesma informação aqui, ó, certo? Na verdade ela vai adicionar, né, essa informação, vai atribuir, vai adicionar essa informação existente aqui dentro, que é no TXT resultado.txt. Então vamos lá testar, iniciar, e aí vamos testar, 2 mais 2 é igual, então ó, mostra toda a operação aqui em cima e o resultado aqui embaixo. Então dessa forma já está funcionando aí nossa operação, certo? Se eu colocasse assim, ó, mais 3 e der igual, então olha o que vai acontecer aí, ó. 2 mais 2 igual a 4, mais 3 igual a 7. Então pode ver que está completamente funcional. Claro que aqui haverá alguns erros que podem acontecer de acordo com o que você fizer. Por exemplo, vamos supor que você clique no mais de novo. Ó, deu um erro, certo? E aí a gente pode colocar algumas exceções, por exemplo, como try catch, mas isso a gente vê mais à frente. Uma última coisa para finalizar aqui, antes de seguir para as demais operações, que ficará para o próximo vídeo, é o seguinte. Eu vou juntar aqui para ficar mais bonitinho. Só juntar aqui. Dessa forma, aparenta ser juntinho assim, aparenta ser uma única tela. Dá para você usar com o listbox também, mas dessa forma eu achei mais fácil, mais prático de fazer. Então vamos lá. Uma última coisinha que eu quero é limpar, certo? Por hora eu vou fazer o limpar apenas do AC. Ou melhor, vou fazer apenas o limpar do C, que irá limpar tudo. O AC ele vai limpar um por um, certo? Os últimos dígitos, os últimos números digitados. Então no C eu vou limpar tudo. Então dá 2 cliques aqui, ó, no C, certo? Eu até digitei lá no name errado, era BTN, eu coloquei NTN, mas não tem problema, deixa assim mesmo. E aí, vamos lá. Eu quero limpar as informações. Então eu vou dizer o seguinte, eu vou colocar aqui que no txt resultado.text ele vai receber esse espaço vazio que está dentro das aspas duplas. A mesma coisa serve lá para o txt operação. .text vai receber vazio aí. Dessa forma
estou dizendo que eu vou limpar os dois campos, tanto o txt resultado como o txt operação. Então, testar ali. Testar 2 mais 6 é igual a 8. Clico no C, ele limpa tudo. 5 mais 1 é igual a 6. Clico no C, ele limpa. E assim por diante. Certo? Ele entrou em uma exceção, que foi o que eu haveria falado anteriormente, porque eu cliquei na tecla que não era para clicar na hora errada. E aí o try-catch vai acabar resolvendo posteriormente alguns desses problemas. Certo? Então é isso, e aí no próximo vídeo a gente continua com as demais operações. Subtração, multiplicação, divisão, usar o vírgula, porcentagem e o AC. E aí quem sabe dá para adicionar até outras funções. Mas basicamente vai ser isso. Basicamente eu vou criar o botão, o evento do btn subtração. Basicamente ele vai receber essa mesma configuração aqui, essa mesma programação, alterando apenas o true aqui do adição vai ficar falso, o subtração vai ficar true, o símbolo de mais aqui vai ser menos, lá no evento clique do btn subtração, certo? Com essas alterações. E aqui eu adiciono na igualdade um outro if, só que com um cálculo diferente, que aqui vai ser menos, certo? Então é assim. Então próximo a gente continua.